Pessoal, hoje eu trago um gráfico aqui para vocês que vai te ajudar a responder diversas questões em concursos públicos, seja nível médio, até mesmo nível superior, e também na prova da OAB lá no final, quando você for fazer a primeira fase da prova da OAB em Direito Penal. O que acontece? Não adianta na sala de aula você discutir teoria, tripartite, bipartite e o seu colega, o seu concorrente depois acertar mais questões que você. O que eu estou trazendo aqui para você é para você acertar questões, acertar um número maior de questões. Hoje eu trago a análise estrutural do crime. Então, você pode fazer esse gráfico aqui se você estiver estudando para concurso desde o início, qualquer fase que você estiver ali nos seus estudos. Quem estuda, quem está lá, que começou a estudar Direito Penal no curso de Direito, é muito importante já no primeiro período, no período que ela tiver o Direito Penal, já fazer essa estrutura. No estudo do Direito Penal, isso aqui é chamado de a estrutura analítica do crime ou elementos do crime. Então eu vou passar para você aqui de uma maneira que você vai gravar e você não vai precisar mais estudar esse assunto. Você vai usar ele somente na revisão, um dia antes da sua prova, beleza? Então, para ter o crime, nós vamos guardar esses elementos aqui. Para ter o crime, tem que ter o TIC, que é o fato típico, ilícito e culpável. Ou fato típico, ilicitude e culpabilidade. Você pode usar dessa forma. Ou no lugar de ilícito, ilicitude, culpável, culpabilidade também você pode colocar, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Dentro do fato típico, tem que ter conduta. Para ter o crime, para ter fato típico, tem que ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, certo? Para ter o crime, tem que ter esses três elementos. Tem que ter fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro de cada um, tem isso aqui. Para guardar isso aqui, você usa essa expressão aqui, ó. Eu uso corrente com um R só aqui, que é conduta, resultado, nexo e tipicidade estrito sensu aqui. E dentro da ilicitude, você guarda isso aqui. Isso aqui exclui, qualquer um desses aqui, exclui a ilicitude. Toda vez que excluir um elemento desse aqui, exclui esse topo aqui. Excluiu conduta, exclui fato típico. Excluiu, se você excluir aqui, se não, tendo a legítima defesa, você exclui a ilicitude. Se tiver o estado de necessidade, você exclui a ilicitude. É assim que você vai guardar. Se não tiver um desses elementos, não tem o crime, beleza? Vamos aqui, ó, culpabilidade. Para ter culpabilidade, tem que ter, eu coloco aqui o mnemônico IP, I de imputabilidade, o P de potencial consciência da ilicitude e o E de exigibilidade de conduta diversa. Se não tiver isso aqui, não tem culpabilidade e não tem crime. Vamos imaginar que a pessoa seja inimputável. Se é inimputável, não tem a imputabilidade. Não tendo imputabilidade, não tem culpabilidade, não é culpável, logo não vai ter crime. Beleza? Aqui, na ilicitude, usa-se o LI, o L e mais 3E, LI com L, E, de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Se a pessoa agir numa dessas condições, exclui a ilicitude. Beleza? Então, todo fato típico, ele já é um indício de que tem ilicitude. Se o fato for típico, é um indício de que tem ilicitude. Mas a ilicitude pode ser excluída por um desses elementos, por uma dessas ações, a legítima defesa, o estado de necessidade. Vamos lá. Então, se eu te perguntar, agora que você começou a estudar, você se julga já que está afiado em direito penal. Mas eu te pergunto, coação física irresistível exclui a ilicitude? Você vai marcar o quê? Exclui a culpabilidade? Você vai ficar na dúvida, certo? E eu vou te ajudar agora a acabar com essas dúvidas. Você vai responder várias questões, porque caem muitas questões assim. Por exemplo, erro de proibição inevitável. Erro quanto à ilicitude do fato. Veja bem, cai a pergunta para você. Erro quanto à ilicitude do fato. Exclui a ilicitude? Você vai marcar sim, você vai marcar verdadeiro. E você vai errar, beleza? Então, veja só. Aqui dentro da potencial consciência da ilicitude, eu coloco aqui, se tiver um erro quanto à ilicitude do fato, aqui, aos poucos, você vai acrescentando na sua estrutura essas informações.
Numas próximas aulas, eu vou inserir mais informações dentro de cada tópico desse. Aqui, ó, eu insiro aqui erro quanto à ilicitude do fato. Exclui a potencial consciência da ilicitude. Se excluir a potencial consciência da ilicitude, exclui a culpabilidade. Coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Exclui qual desses elementos do crime? Exclui a exigibilidade de conduta diversa. Se exclui a exigibilidade de conduta diversa, exclui a culpabilidade. Então, aos poucos, no decorrer dos seus estudos, no desenvolvimento dos seus estudos, você vai inserindo informações aqui dentro de cada tópico desse que vai te ajudar a fazer uma boa revisão para a prova, beleza? Eu vou voltar aqui então dentro da coação física, não é coação moral. Coação física irresistível, exclui a conduta. Se não tiver conduta, não tem fato típico. Se não tiver fato típico, não tem crime. Então, diante de uma coação física irresistível, o examinador pergunta para você, além de não ter crime, claro, ele vai perguntar exclui quem? Exclui a licitude? Não, está aqui dentro. Tudo que tiver aqui dentro, daqui para o Alton, vai excluir esse fato típico. Qualquer um desses aqui exclui a ilicitude. Qualquer um desses aqui, se não tiver imputabilidade, se não tiver potencial consciência da ilicitude, se não tiver exigibilidade, exclui a culpabilidade. Beleza? Então, diante de uma inexigibilidade de conduta diversa, exclui a culpabilidade. Beleza? Coação moral irresistível, exclui a exigibilidade. Exclui a culpabilidade, exclui o crime. Erro quanto à ilicitude do fato, exclui a potencial consciência da ilicitude. A pessoa é inimputável, exclui a ilicitude? Não, se é inimputável, exclui a imputabilidade. Por sua vez, a culpabilidade, por sua vez, o crime. Então, o que eu digo para você é o seguinte, guarda essa estrutura, guarda isso aqui, faz uma estrutura de modo que ao longo dos seus estudos, você vai acrescentando informações aqui dentro. Ó. Quem que exclui um nexo? Por exemplo, a insignificância, o princípio da insignificância exclui a tipicidade aqui embaixo, que exclui o fato típico e também exclui o crime, beleza? Então você vai acrescentar aqui erro quanto à ilicitude do fato, erro de proibição inevitável, inexigibilidade de conduta diversa, a inimputabilidade. Você vai inserir informações, depois de um tempo, a sua estrutura vai estar com bastante informações e vai servir como um bom resumo para você estudar nos dias que antecedem a prova e você vai acertar diversas questões, eu tenho certeza, sem muito esforço, sem muita leitura. Beleza?